falar no microfone, né? Então, assim, tá meio estranho aí. Não tem foco. Eu sou natural de Pelotas, né? Atuo na rede pública desde 2009. Tive uma experiência na escola particular, saí, fiquei só na rede pública. E esse ano voltei para a rede particular, né? Então, o tema do trabalho, eu comecei com um tema e aí a gente mudou, porque eu troquei, né? Nesse meio do caminho, eu troquei de serviço de novo. E então a gente modificou o tema para ficar uma coisa adaptável no contexto da escola pública, que é onde eu gosto bastante de trabalhar, onde eu me sinto bem à vontade. Não que eu não me sinta à vontade no particular, que eu também gosto, por isso que eu voltei, né? Eu vou trabalhar com uma turma que já foi minha no primeiro e segundo ano, né? Eu alfabetizei eles. Então eu pego eles de novo no quarto ano que vem. Então isso vai ser bem fácil e legal de trabalhar com eles, porque eu já conheço os alunos, né? Eles já foram meus. E o tema que a gente escolheu, eu e a Andréia, né? Que me ajudou bastante para a gente chegar num bom senso do que trabalhar, foi o rotação e translação, que é um assunto do quarto ano e é um assunto que às vezes a gente trabalha de maneira meio que superficial, assim, que eu digo superficial no caso que a gente trabalha ali na sala de aula, a gente mostra, a gente leva elementos para eles conhecerem, mas não, a gente não aprofunda de forma que eles entendam, vamos dizer, assim, que eles tenham na prática, assim, né, como é que eu vou explicar assim, na prática que eles entendam o dia, a noite, as estações, né, estou muito nervosa. Mas eu quero dizer assim que a gente explica, eles entendem, eles passam ali, né, o conteúdo, mas eles não têm aquela vivência de ver, por exemplo, às vezes os conceitos e Desculpa, gente, estou bem nervosa. Foi a primeira apresentação. Nossa, eu estou acostumada a dar aula, mas não para apresentar. Então eu vou partir de lá. Então, o trabalho propõe uma sequência de ensino para trabalhar os conteúdos de rotação e translação no Fundamental 1, no quarto ano, utilizando então o modelo de ensino híbrido, né, rotação por estações. Por que foi escolhido então rotação por estações? Para trabalhar então a rotação, né, e a translação de maneiras diferentes, né? Então até anotei aqui como é que vai ser essa sequência didática, né, para falar para vocês. Vai ter tipo 4 estações, né? Vai ter aula expositiva, né, demonstrar, né, para eles construírem os conceitos, o aprendizado deles, depois eles construindo em grupos, né, os modelos de rotação e translação, ferramentas digitais, né, que daí entra no ensino híbrido. E atividade lúdica, a gente pensou num jogo de perguntas e respostas para eles fazerem também essas 4 estações. Então a questão de pesquisa, né, seria então quais recursos de ensino e aprendizagem dos conteúdos de ciências, rotação e translação estão sendo abordados no ensino do Fundamental 1 no quarto ano, né? Seria o referencial teórico, seria o Vygotsky, né, que entra de acordo, né, com a rotação e translação, aí entra nessa metodologia, né, que a gente vai trabalhar, que promove ali, né, a experiência de aprendizagem, permite os alunos adquirir os conhecimentos essenciais para entender o mundo e tem toda essa interação que vai ter a nossa, né, atividade ali que a gente vai fazer. O objetivo, então, consiste em compreender os movimentos, né, de rotação e translação da Terra, suas consequências e impactos no cotidiano, como sucessão de dias e noites e as estações do ano. Os específicos, então, seria elaborar um produto educacional na forma de uma sequência de ensino utilizando esse modelo, estimular a observação e a participação ativa dos alunos, revisar o conteúdo de forma lúdica, promover a cooperação e a troca de conhecimentos e favorecer o uso dessa tecnologia para complementar a aprendizagem deles. Então, diante da importância do ensino de ciências, né, então a gente buscou nesses anos iniciais, e foi aí que entra então, a minha explicação inicial, né, uma prática diferente do que a gente costuma ensinar para eles, né, lá no ensino de ciências. E aí o que eu queria dizer, na verdade, eram os eventos climáticos, que me faltou a palavra, né, que a gente fica dizendo lá o dia e a noite, as estações do ano, e a gente não aprofunda os conteúdos com eles. E como eles são alunos de quarto ano, a gente não precisa ficar só ali no mesmo conteúdo de explicar. E a gente pega o livro didático e a gente volta nas aulas do professor Nelson, né, a gente conversa bastante
que está ali nos livros didáticos, né? A gente faz aquelas experiências, vai ali, faz a experiência primeiro, depois volta e explica, né? Faz a explicação. E muitas vezes a gente não sai disso, porque falta tempo, falta ali recurso na escola, né? Na escola pública principalmente, falta recursos, falta incentivo. Então a gente pensou nisso para fazer umas coisas diferentes, e muitas vezes o diferente nem é tão difícil de fazer, né? É só a gente pensar um pouquinho, ter algumas ideias, ter algumas coisas, né, diferentes, assim, só organizar e fazer. Então a gente fez uma revisão de estudo, né? A revisão de estudo até foi um pouco impactante, né, digamos assim, de início, porque a gente não achou muitas coisas a respeito disso. A maioria dos artigos que a gente achou foram voltados para professores, ensino docente, ensino de matemática, ensino de física, ensino de química, se eu não me engano. Então a gente restringiu bastante ali no CAPES, né? E então a gente ficou com a primeira a gente fez duas buscas, na verdade, né? A primeira busca foi em ciências humanas ali, que foi 153 resultados. Depois a gente foi excluindo e ficou em 9 leituras que não foram bem focadas em rotação e translação para o ensino de ciências de 4º ano, mas que foi voltado para o ensino híbrido e metodologias ativas. Então aqui está o quadro dos artigos livres, né? Os 9 trabalhos, deu acho que 8 ou 9 que eu coloquei. O referencial teórico então vai ser baseado no Vygotsky, então pela mediação, né, das relações entre os indivíduos ali e entre si, né, a abordagem amplamente aplicada no contexto do ensino híbrido com as metodologias ativas, na interação social, né, do professor e dos alunos. E nós vamos então fazer a intervenção pedagógica, né, utilizando a Damiani. Vamos fazer uma pesquisa quantitativa também, né, com o referencial do IA. E acho que o produto educacional, então, eu já expliquei, uma sequência didática, né, que vai ser aplicada no modelo de rotação por estações no 4º ano. Aqui a gente botou também a Lilian Bach, acho que é assim, que as metodologias ativas, né, transformam o aluno em protagonista, fazendo com que ele participe ativamente da sua própria aprendizagem. Então, sendo professor um mediador e facilitador do conteúdo. Aqui eu botei umas imagens para mostrar mais ou menos como é que a gente imagina, né, o porquê do produto educacional, como mais ou menos funcionaria. A gente vai usar a sala de informática da escola também, né? Lá na escola a gente tem uma sala de informática bem boa e é bem acessível, assim, né, para fazer as atividades todas. Eu já conversei com o professor, a escola também já está engajada, vamos dizer assim, no trabalho que vai ser feito. E aqui o cronograma, né, que a minha orientadora já mais ou menos fez para apresentar.